Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, mais um super conteúdo aqui no nosso canal e hoje falando sobre o BTLG11, que é um fundo de galpões logístico do grupo BTG, né? Ou seja, o grupo BTG se encontra por trás. Eu sou um dos cotistas do BTLG e acompanho o BTLG, foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei, eu gosto muito dele porque ao longo de 5 anos ele conseguiu aí duplicar o seu patrimônio e ele tem se comportado muito bem. Embora no último período ele tenha tido umas quedas bem intensas. Mas o que fez trazer conteúdo aqui para vocês, que foi importante para mim, então estou compartilhando também com vocês, é que no mês de julho ele vai pagar 76 centavos, certo? Esse é o dividendo. Esse dividendo ele se repete com o mês passado, 76 de novo, 76 de novo, ou seja, desde o início ali do ano, ele vem pagando na casa de 78 centavos, 76 centavos, que quando a gente compara com o ano passado, houve um aumento somente de 2%, certo? Então, é um dividendo que não está tão atrativo. Por que eu considero que não está tão atrativo? Mas, embora não esteja tão atrativo, eu permanecerei no BTLG 11 e não vou me movimentar. Simplesmente porque o valor patrimonial dele é R$ 100,05. O meu preço médio está abaixo desse, tá? R$ 99,00, certo? Ou seja, meu valor está abaixo do preço sobre o valor patrimonial. Ele já passou do seu preço sobre o valor patrimonial, que está 1,01, mas até 1,05 a gente compra fundo de tijolo, por quê? Fundo de tijolo é diferente de fundo de papel. Fundo de tijolo, você tem um dividendo, você tem valorização das cotas e todos os anos o imóvel ele é reajustado para cima, certo? Então a gente pode comprar mais. Mas o que faz eu manter no BTLG e aproveitar as grandes quedas dele para aumentar a posição e não sair, é isso daqui que muita gente esquece. Ele tem em caixa, tem em reserva 1,8 bilhões. Ou seja, ele tem, como diz no ditado popular, bala na agulha. Ele consegue negociar com essa reserva dentro de qualquer cenário, certo? Então, quando eu recebo esse dividendo, eu me entristeço. Por quê? Porque ele tem potencial para entregar mais, para pagar mais. Então, por isso que eu não saio dele. E qual outro fundo que eu tenho também? Eu tenho um XPLG, é uma dupla que eu carrego para cima e para baixo, BTLG e XPLG. O XPLG vem passando por um momento onde as cotas dele caíram muito, mas mesmo que venha cair muito, não vai bater o meu preço mínimo, então não me preocupo com as quedas. Da mesma forma também BTLG, né? Esse momento, hoje, nessa terça-feira, está sendo negociado, segundo o Status Invest, R$ 101,35, né? Ou seja, está ali na média, né? Ou seja, já está acima do seu valor patrimonial. O máximo, geralmente, que ele chega é R$ 106,65, isso é verdade. Eu consegui acompanhar ele até esse valor, geralmente ele bate e ele desce, né? Ele não passa. Mas eu acredito que talvez ele passe desse valor se ele começar a se desfazer desse 1,8 bilhões, certo? Do ponto de vista de valorização, caiu aqui, né, 1,27, mas isso daqui não me assusta nem um pouco, porque só nesse mês ele cresceu 2,3. Por quê? Porque ele tinha feito uma emissão de cotas, muita gente pulou nessa emissão de cotas e isso faz o mercado, ele de um certo modo balançar, como o tijolo inteiro balançou, né, com a manutenção da taxa Selic e os juros americanos lá na Lua, lá no espaço, lá no foguete do Elon Musk. Então, o mercado inteiro de tijolo foi para baixo. O Lula fechou a boca, né, porque o que estava fazendo o mercado balançar eram os discursos do Lula.
o Lula fechou a boca, então o mercado ele se acalmou e ele vem subindo tanto para ações, como ele vem subindo também para fundos imobiliários, né? Então, sabia que a partir do momento em que mandassem ali o Lula calar a boca, ou seja, ele se aquietar, o mercado ele iria se acalmar, certo? Porque ele estava variando mais por causa dos discursos do que por uma crise mesmo interna. Basta você ver ó, o que aconteceu naquelas brigas lá, Lula versus Copom. Ó, aqui o que está acontecendo, né? Diante da notícia de uma reforma tributária, o Lula calando a boca, o governo dizendo que vai reduzir aí os gastos, aí, começar reduzindo 25 milhões, então os fundos de tijolos já começaram a voltar a subir, certo? Tem a cotação vem caindo, né? 3,56%. Ele já era esperado. Eu gosto dele porque ele tem um bom número de cotistas, 328.042, ou seja, um número muito grande de cotistas para um fundo imobiliário que tem cota na casa de R$ 100. Aí você diz, isso não é nada na frente do MXRF11, que ele já tem 1.100.000 cotistas. Verdade. Só que lá é fundo de papel e custa R$ 10. Aqui não, aqui custa R$ 100. Então você tem que juntar um dinheirinho a mais para poder comprar uma cota deste fundo imobiliário, certo? Gosto muito dele, que ele é bem diversificado e ele tem duas coisas que o diferenciam da maioria dos fundos imobiliários. É o famoso raio 30 e o raio 60. Que é isso? A maioria, boa parte dos imóveis dele estão a 30 quilômetros de São Paulo e o outro restante está a 60. De forma que se qualquer galpão desse logístico ele desocupar, imediatamente você tem alguém para alugar, certo? Então você aí que é cotista do BTLG, que nem eu, vai receber aí R$ 76,00 por cota. Eu fico triste, pode ser que você fique feliz, eu fico triste, porque eu acho que ele poderia pagar mais, mas é porque ele está segurando esse caixa. E se eles estão segurando esse caixa, é porque eles estão de olho em alguma oportunidade. E é por isso que nós pagamos uma coisinha chamada de taxa de administração. É justamente para que esse administrador pegue esse dinheiro e ele tome as melhores decisões, certo? Então, para isso que serve a taxa de administração. Claro que nós vamos ficar de olho naquilo que o gestor faz, né? E dependendo do que ele venha fazer, eu vou trazer aqui as notícias para vocês, certo? Até porque, além de interessar a vocês, também muito me interessa, porque é um dos fundos imobiliários que eu tenho na carteira, e se eu tenho na carteira, eu preciso estar acompanhando ele mais do que os outros fundos que eu trago conteúdo aqui para vocês, certo? Então, você que não é seguidor aqui do canal, que está assistindo os vídeos e não é seguidor, clica no botão aí para seguir o nosso canal, comenta, curte, deixa sua sugestão aí de melhoria do nosso conteúdo. Um abração e até o próximo conteúdo aqui no canal. E também divulgue para as outras pessoas o fundo imobiliário. Muitas vezes você tem vergonha de dizer que investe, de mostrar ali a sua carteira, que muitas vezes não está performando muito bem. Eu também um dia fui assim, né? E hoje não, hoje eu falo sobre fundos imobiliários, falo também sobre outros investimentos, e é interessante que existe muita gente que investe, mas que não sabe porque não é um assunto difundido no meio da sociedade. Então, divulgue também os fundos imobiliários para a gente ter aí não somente 2,5 milhões de investidores em fundos imobiliários, mas em breve nós chegarmos aí no número de 3 milhões, certo? Então valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.